Vamos lá, Dani. Queria fazer uma pergunta, assim, existe uma atenção voltada para essas mães atípicas, um cuidado, né? Queria saber se existe, assim, no... Amanhã, a parte da manhã, eu estarei num evento com mães atípicas. Eu faço parte de um grupo de mulheres muito atuantes dentro dessa fala, né? E aí o Sama educacional, que fica dentro do polo da Cruzeiro do Sul, em Poá, elas vão proporcionar um café da manhã para essas mães, né? Porque, assim, veio o Dia das Mulheres, em março, e veio o Dia das Mães, em maio, e a gente queria fazer alguma coisa para essas mulheres. Então, amanhã a gente vai fazer um café da manhã para essas mulheres. Então, muitas mães do Instituto das Mães Azuis vão estar lá amanhã. E o que acontece? Quem cuida de quem cuida, né? Essas mulheres são exaustas, essas mulheres são doloridas, essas mulheres são abandonadas, essas mulheres são cheias de culpa, o que ela deixou de fazer, o que ela não consegue fazer. Será que foi culpa minha? Será que eu dei causa? Será que a minha genética não é boa? Então, assim, ela começa a pensar, puxa, a minha irmã, a minha vizinha, a minha família ou alguém, a minha amiga, tem uma criança dentro do que a gente fala de normal, que é o típico. E eu não consigo, que nem muitas mulheres não conseguem ir no shopping. Muitas mulheres não conseguem ter uma vida normal, fluida, de ir no supermercado. É tudo um estresse. A criança tem uma sensibilidade com barulho. A criança tem uma sensibilidade com a iluminação. Então, são muitas coisas que deixam essa mulher exaurida. Ela não tem tanta força, ela é batalhadora, ela é firme, mas é muito pesado. Então, o que tem são pessoas, né, que se juntam em associação, que nem a Mães Azuis é uma delas. A PAI é uma organização também que ampara bastante essas mulheres, né? Mas é muito do projeto social. Vem muito do projeto social. Mas isso aí me permite complementar a pergunta, Dani. Essa falta também de políticas públicas para o jovem, para a menina jovem que engravida sem um pré-natal, sem um acompanhamento, sem os exames necessários, essa vida até promíscua no sentido de estar na rua, não se cuidar, muita bebida. Isso também é um fator que lá na frente vai desencadear mais ainda. Muitos anos atrás, que eu já estou antiguinha de Ferraz, muitos anos atrás foi feita uma pesquisa e eles estavam mapeando as crianças atípicas aqui da cidade de Ferraz. E um grande número de crianças atípicas estavam nascendo ali no Parque Dourado. Né? Por quê? Essas crianças estavam em maior número naquela região ali, por conta do consumo de drogas. Então, onde o pai e a mãe consumem drogas, automaticamente geram crianças com problemas. Atípicas, né? Crianças com problemas. Então, eu sou incansável na prevenção contra as drogas. Porque organicamente está afetando o seu corpo. Vamos parar de falar de lei, vamos parar de falar de moral, mas vamos falar de saúde? Mas, se me permite, aí entra princípios, né? Eu sou, como advogado hoje, depois de 35 anos nas duas polícias, eu sou um crítico porque o que acontece? A gente não tem políticas públicas voltadas para a saúde, para a educação. O STF agora, parece-me que é uma opinião minha, longe de selo da senhora, pôs a mão na CBF, a gente vê que até o esporte está ruim. Nós não temos princípio, e poder soberano é só o de Deus. Né? Quando a gente tem uma justiça ruim, quando a justiça vai mal, o país padece, é bíblico. Né? Um bom rei tem uma população boa, saudável. Quando o rei é ruim, só vem problemas. Então, eu sou um crítico, né? Eu manuseio o direito, então a gente entende que falta muita vergonha para esse povo, né? A gente precisa mudar os conceitos,
né? Eu sou defensor de que problemas têm que ser resolvidos. A gente tem uma população ainda hoje que está preocupada com os jogos, está preocupada com o BBB, está preocupado com novela, e esquece os grandes valores que tem que começar, né, Dani? Dentro de casa. Dentro de casa. Né? E aí vai refletir aonde? Vai refletir na porta do hospital, na porta de uma delegacia, como as drogas. Qual é o maior problema que nós temos hoje na sociedade? Ainda são as drogas. E o que o país tem feito? Hoje criou-se o tráfico privilegiado. Ou o traficante é traficante ou ele não é traficante. Né? Aí 40 gramas, o polícia vai ter que ficar com a balança, pesando se tem 40 gramas, ou seja, cria-se leis, interpretam-se leis que na prática vai redundar no seu consultório. Sim, e por aí vai. Né? Aí a gente volta de novo na base de tudo, que é a família. Por isso que eu decidi explorar meu campo de conhecimento dentro da família, porque é lá na família que está o cerne de tudo. Os valores e os pilares. Princípios, né? Princípios, porque se for muito repressão também não resolve. E se for muita liberdade também não resolve. Qual é esse meio termo aí? Como que a gente consegue chegar nesse equilíbrio, né? Eu tô lendo um livro que é bem interessante. Eu tô terminando uma pós na PUC e o meu coordenador é um grande psicólogo chamado Renato Caminha, e ele fez um livro, vários livros, eu tô lendo esse por último, que é: cabe um filho na sua vida? Cabe um filho na sua vida? Se você for parar para pensar, que vida que cabe um filho? Você para pensar antes de ter um filho? Infelizmente, as pessoas procriam sem ter responsabilidade. Mal se tem sustentabilidade de si próprio, aí vai pôr um filho. O que vai ser? Vai ser filho da miséria. Filho da miséria. Se eu não tenho estrutura, eu vou pôr, e a gente convive, né? A gente convive diariamente. Então, é na família, porque, a miséria, eu falo que onde tem droga, tem violência. Onde tem violência, tem droga. Não dá para separar. Não dá para separar. A violência, ela tá de mãozinha dada. Ela deve ser a esposa da droga, que conjunto é do capeta. Como a sua experiência, as políticas públicas voltadas para isso aí, como que a senhora interpreta isso aí? Na minha experiência de 25 anos trabalhando com prevenção, eu penso e tenho essa certeza dentro da minha prática que a gente só consegue com educação preventiva. Eu sou redundante, educação preventiva. O que é educação preventiva? É você prevenir o abuso, você prevenir a educação. Que começa dentro de casa. Que nem esse mês todo, a gente falou sobre o Maio Laranja. Eu sou uma das que levanta uma bandeira. Eu tenho um projeto aqui em Ferraz de Vasconcelos, que é Quebrando o Muro do Silêncio. Explica o Maio Amarelo, que a gente também... Laranja, na verdade. Onde eu vi o amarelo? O Maio Laranja, ele é nacional, que é o Faça Bonito. Infelizmente, ele foi criado por conta da morte de uma criança chamada Araceli. E a Araceli, ela foi violentada e morta e jogada num terreno baldio há 52 anos atrás. E depois da morte da Araceli foi tão chocante, ela era uma menina tão linda, tão alegre, tão feliz, tão conhecida lá na época, era no Nordeste do país. E isso impactou tanto que eles começaram a se movimentar para proteção da criança. E quem foi que abusou e matou a Araceli? Provavelmente alguém muito próximo. Ou até da família. Na sua prática, você viu isso acontecer. Aí era muito comum. E Ferraz é um território que eu sou muito bocuda mesmo, e eu faço esse projeto muito arduamente, quebrando o muro do silêncio, porque lá dentro da casa, entre o muro, que está acontecendo, que muitas vezes é a família, que muitas vezes é o pai, o padrasto, o tio, o irmão. Eu peguei o próprio pai. Então, quem é que vai denunciar?
Se quem está na função da proteção, da segurança, está acabando usando da força, da autoridade para abusar da criança. Então, esse quebrando o muro do silêncio, o que ele faz? Ir na escola, conversar com as crianças dos anos iniciais e explicar para ela sobre o corpinho dela, o que pode, que não pode, qual que é o limite. E é difícil saber esse limite, porque a criança é amorosa. Então você pega a criança, põe no colo. Como que eu vou saber que aquele carinho é bom e quando não é bom? Então, muito ludicamente, a gente fala assim, o seu coração vai dizer, põe a mão no seu coração. Porque quando o seu coração disparar, que é o medo, aí tem alguma coisa errada. Então, aí, essa pessoa não é legal pôr a mão em você. Então, didaticamente, ludicamente, a gente brinca com a criança, explica para ela ouvir seu coraçãozinho, nomear aquilo que é o medo, né? E aí a gente explica que é para falar para alguém. Aí a gente ensina a criança a abrir a sua rede de apoio. E a escola é muito importante. A escola é muito importante. Só que a escola também está bem engessada, porque quando fala da proteção de abuso, eles já falam, vai falar de sexo. Tá falando besteira pro meu filho. Não. Ideologia sexual, de gênero. E não, a gente está falando de proteção. Porque quando a minha criança chega e fala assim para mim, eu tô na escola como professora, a minha criança chega e fala assim, professor ou tia, mexeram na minha coruja? O que eu vou achar? Que ela tem uma coruja, um bichinho, alguma coisa. Eu não vou entender que é a vagina. Então a gente explica assim, não vamos nomear as partes do seu corpo. Então a gente dá essa noção do corpo da criança. Vagina é o órgão sexual das meninas. Pênis é o órgão sexual dos meninos. Não tem vergonha nenhuma e nenhum tabu. Por que no Brasil a gente não pode falar vagina? Por que no Brasil a gente não pode falar pênis? Todo menino, né? Todo menino tem, toda menina toda menina tem, todo menino tem, tá tudo certo. Mas essa barreira, ela é maior ainda dentro de casa, né?